Bom, olá pessoal, nós aqui novamente na parte 2 dos componentes básicos dos circuitos de potência. Então, transformador, vamos detalhar ele. E depois vamos detalhar também capacitor e indutor, alguns dispositivos semicondutores e algumas formas de onda, dando continuidade ao vídeo, reguladores e circuitos de potência. Então, aqui o transformador, né? O transformador, propriamente dito, é uma máquina elétrica, né? O seu símbolo está aqui. Ele faz um balanceamento de energia, ou seja, a energia no primário tem que ser igual ao secundário, respeitando a lei de Lavoisier, né? Nada se perde nem se cria, tudo se transforma. Mediante isso, a gente sabe que a energia é potência vezes tempo. Então, analogamente, concluímos que a potência do primário tem que ser igual ao secundário, isso para um transformador ideal, né? Então, fazendo a relação da potência VI, a gente chega à relação de transformação do transformador, que é V1 sobre V2 e 2 sobre 1, ou seja, é inversamente proporcional. No lado de maior tensão, tem menor corrente, no lado de menor tensão, maior corrente. Assim, podemos passar à frente e estudar também o componente capacitor e indutor, que vão entrar muito nas fontes chaveadas e na eletrônica, em geral, principalmente o capacitor como filtro nas fontes lineares, né? E nas fontes chaveadas, o indutor. Aparecem os dois juntos também. Então, o capacitor, a princípio, o símbolo está aqui. Ele é um derivador da tensão, né? Então, ele sustenta o sentido da tensão e inverte o sentido da corrente. Tá? Então, são elementos duais, né? E como tudo que eu falo para o capacitor, para o indutor eu falo o contrário. Então, o indutor, ele é o quê? Um derivador da corrente, ou seja, ele sustenta o sentido da corrente, invertendo o sentido da tensão. Então, uma hora ele é receptor, uma hora ele é gerador, né? Então, esse conceito é importantíssimo na análise dos circuitos de potência, né? Aqui os dispositivos semicondutores, né? Começando pelo diodo, que é um elemento de uma junção metalúrgica, né? Do material N, material P dopados, né? A base é o silício, né? E aqui, quando aplicamos, temos aqui o anodo, o catodo, né? O menos e o mais. Quando a tensão de anodo for menor que a de catodo, esse diodo está cortado, não deixa passar corrente. Quando a polarização está direta, ou seja, anodo positivo, catodo negativo, sendo a tensão de anodo maior que a de catodo, esse diodo fecha e conduz. Tá? Então, esse conceito é muito importante, como uma chavinha, né? Aqui o SR já é um diodo controlado, né? Um retificador controlado. A gente tem um terminalzinho aqui de gate. Então, agora, esse terceiro elemento aí vai propiciar uma condição a mais de chaveamento. Então, sempre que a tensão de anodo for menor que a de catodo, esse independente do diodo está cortado, SR. Agora, na polarização direta, eu vou depender de um pulso de gate para ele conduzir. Se eu não tiver o pulso, ele está aberto. Se eu der um pulso nele, ele conduz, né? Basicamente é isso. O IGBT também é um transistor funcionando como chave, né? Tanto na tecnologia MOS, CMOS ou tecnologia TTL. Enfim, o conceito é o mesmo. Ó. Sempre que a tensão de coletor tiver menor que a de emissor, na polarização inversa, esse diodo está conduzindo, porque eu tenho esse diodo aqui, ó, né? Agora, quando a tensão de coletor for maior que a de emissor, esse diodo vai estar cortado, se eu não tiver também um pulso na base, ele permanece cortado. E só vai conduzir quando eu tiver o pulso na base, liberando, né? O gate liberando a corrente. Aqui, novamente, esse aqui eu já falei no vídeo anterior, só para ressaltar agora as formas de onda. Então, aqui a forma de onda de uma ponte de onda completa, né? Uma senoide entrando. E aí, essa ponte, ela faz com que o sinal na carga seja uma onda completa, né? Ou seja, o ciclo negativo, ele rebate por positivo. E vai apresentar um valor médio, um valor eficaz maior aí, né? Aqui também eu tenho um inversor CCCA, a partir de uma bateria eu consigo produzir uma onda senoidal, aliás, uma onda alternada, né? Aqui não é senoidal, né? E com menos E e mais E, né? Então passa a ter um valor médio aqui zero, igual se fosse uma senoide, e vai ter um valor eficaz, né? E alternado. Então a corrente aqui ela muda de sentido, dependendo
de quais transistores estão conduzindo, sempre em diagonal, né? A famosa ponte H. Aqui, o IGBT, ó, eu tenho uma ponte de diodos aqui, vou ter uma onda completa, e o IGBT vai permitir que a tensão na carga só dure quando eu tiver o pulso, né? Conforme a largura de pulso, é proporcional à largura do pulso na base do IGBT. Então, como é um resistor, ele copia a forma de onda, né? A mesma coisa que agora um SCR, eu preciso só de apenas um pulso para ele conduzir o restante do ciclo, né? Então, é uma ideia meio que contrária do IGBT. Seguindo em frente, temos aqui o circuito Chopper CC, né? Basicamente, eu tenho um transistor aqui IGBT chaveando essa tensão contínua. Eu vou ter aqui um indutor e um capacitor que vão estar preparados para manter o sentido da corrente e manter o sentido da tensão para a carga, né? Aqui a gente pode simular em PSIM, que é um software livre, demo, né? Então eu coloquei voltímetros na fonte, aqui no tiristor, no indutor, no capacitor, e vamos mandar simular conforme essas regras de sincronização, 5 segundos, 0,01 de tempo total, print time 5, print step de 1 em 1 ele vai aí, né? Seria milissegundos. Então as formas de onda que me resultaram foi essa aqui, ó. A tensão na saída, a tensão de entrada 100 volts contínua, né? A tensão aqui VO é a da saída, ela praticamente, como eu calibro o ciclo Dutch Cycle em 75%, ele vai estar aqui, ó, um valor entre 75,442, 75, praticamente 75 volts, né? Aqui a tensão no indutor, ó, ela é constante, cai, depois sobe de novo, né? Ele, como ele é tem hora que ele vai ser um gerador de tensão e tem hora que ele vai ser um receptor. A tensão GND é 0, né? E praticamente aqui o chaveamento, aqui no tiristor, ó, eu tenho o Dutch Cycle de 75%, que ele fica atuado. Só que aqui está uma pequena inclinação devido à própria tecnologia, né? Se fosse perfeito, seria retinho. Aqui nós temos em azul a tensão de entrada 100 volts e aqui já numa outra base de tempo, ó, a tensão de saída 75 volts. Depois eu calibrei 75% de Dutch Cycle, né? Aqui novamente as curvas, eu vou ter aqui agora a corrente, ó. A corrente de entrada, ela alterna, né? Aqui um pouco, né? Mas a corrente de saída, que é em azul aqui, ela está constante aí, né? No mesmo sentido. Então, beleza? Esse foi o complemento do regulador de tensão, circuitos de potência, simulação, formas de onda no PSIM Demo. Agradecer as referências do professor Devair Rabassa, Salvador Pinilo Jimenez, e a própria Power Syntec, fabricante do software PSIM Demo, que nos ajuda muito na eletrônica de potência. Ok? Obrigado. Até a próxima.